Bom dia, Nájila. Bom dia. Vamos lá, gente. Regressão linear, né? A nossa segunda unidade, nosso segundo bimestre, ele tem questões mais práticas, ok? Voltada à previsão, algumas ferramentas, né? De, de, de previsão, tá? Uma delas é a regressão linear. A gente vai trabalhar a regressão linear simples. Existem outras, tá? Quem quiser se aprofundar no assunto sobre regressão linear, existe regressão linear logística, regressão múltipla, tá? A gente vai trabalhar com a simples. Mas a regressão linear, tal ferramenta consiste em uma técnica estatística que visa relacionar uma variável dependente a uma variável independente. Então, a regressão linear simples, o nome dela é esse, é simples, porque ela liga uma variável dependente a uma independente. É uma variável de cada, tá? Uma dependente e uma independente. Ou seja, através de variáveis do mercado que existem, a gente vai incluir esse cenário na nossa previsão, tá? Para poder ter uma previsão mais próxima da realidade. Exemplo, vamos supor que a Fundação Visconde de Cairu, ela perceba que quanto mais alunos nos conclui o ensino médio, mais alunos se matriculam na faculdade, Cairu, tá? Então ela percebeu isso, é feito um cálculo para ver a relevância disso, né? Para entender a cada aluno, a cada X alunos que conclui o segundo grau, quantos se matriculam na Cairu, né? Então isso é calculado e essa variável ela passa a entrar no cálculo de receita da Cairu, né? Ela vai pegar o índice a informação do MEC, vai verificar nos próximos anos quantos alunos concluirão o ensino médio e a partir daí ela vai fazer um cálculo de regressão linear e vai prever quantos alunos irão se matricular na fundação, né? Assim como outros índices que possam ser que influenciem, como índice de desemprego, renda média da população e etc, né? Então, a regressão linear consiste em pegar uma variável e associar a outra. No caso da Cairu, desse exemplo que a gente deu agora, né, que a gente tem que identificar a primeira parte. Qual é a variável dependente? Qual é a independente? Observem que a variável de alunos matriculados na Cairu depende da variável de quantos alunos concluem o ensino médio. Olha só, a variável Cairu, ela depende da informação de quantos alunos concluem o ensino médio. Já a quantidade de alunos que concluem o ensino médio não tem relação nenhuma com quantidade de matriculados na Cairu, né? A quantidade de matriculados na Cairu não interfere na quantidade de alunos que concluem o ensino médio. Então, nesse caso, alunos que concluem o ensino médio é uma variável independente e alunos que se matriculam na Cairu é uma variável dependente. E por quê? Porque, a depender de quantos alunos concluem o ensino médio, mais alunos se matriculam na Cairu. Então, alunos matriculados na Cairu é uma variável dependente. E alunos que finalizam o ensino médio, nesse contexto, é uma variável independente. Tá? Deixa eu ver com vocês se vocês conseguiram diferenciar aí o que seria uma variável dependente de uma independente. Diz aí para mim se essa diferenciação deu para entender da variável dependente com a independente. Diz aí para mim. Sim, professor, deu para entender, sim. Ok.
Nádila, Lúcia, Maila e Agnaldo também entenderam? Sim, professor. Ok, Agnaldo. Sim, professor. Ok. E Maila e Nádila? Fala aqui. Eu não ouvi o que você falou. Não ouviu, não? Sobre variável dependente e independente? Não sei não, professor. Não peguei esse assunto ainda não. Eu falei agora, você não ouviu, não? Não. Eu tô me arrumando para sair para trabalhar e eu só tô aqui ouvindo e nem tô prestando atenção. Tá, se eu falar agora, você presta atenção ou não adianta falar? Pode falar. Eu estava explicando que na regressão linear existem duas variáveis, tá? Na regressão linear simples. Uma dependente e uma independente. Aí eu dei o exemplo da Fundação Visconde de Cairu, né? Vamos supor que a Fundação Visconde de Cairu, ela entenda que quanto mais alunos concluem o ensino médio, mais alunos se matriculam na Cairu. Ela percebeu isso. Nesse caso aí, primeiro passo é a gente identificar qual dessa variável é dependente e qual é independente. A gente tem duas variáveis. Quantos alunos se matriculam na Cairu, quantos alunos concluem o ensino médio, duas variáveis. Aí a gente pergunta o seguinte: quanto mais alunos concluem o ensino médio, mais alunos se matriculam na Cairu? A resposta é sim. Então, alunos matriculados na Cairu é uma variável dependente, porque ela depende de alunos que finalizam o ensino médio. Já, se a gente perguntar assim, quanto mais alunos se matriculam na Cairu, mais alunos concluem o ensino médio? A resposta é não, né? O ensino médio é independente. Independente de quantidade de alunos que você matriculado na Cairu, eles vão se formar ou não no ensino médio. Então, alunos que se formam no ensino médio é uma variável independente e alunos que se matriculam na Cairu é uma variável dependente nesse contexto. Tá? Por isso que eu estava explicando a forma que se diferencia uma variável dependente de uma independente. Voltando aqui para o slide. Entendi. Okay? Voltando para o slide. Então, a regressão linear, a ferramenta consiste em uma técnica estatística que visa relacionar uma variável dependente a uma variável independente, porque a gente exemplificou agora. Isso significa que vamos atrelar o desempenho de uma variável a outra variável. Foi o que a gente explicou aqui agora com os alunos matriculados na Cairu, tá? Continuando. No nosso caso, vamos relacionar o desempenho das vendas da empresa ao desempenho de alguma variável do setor ou da economia. A gente vai dar um exemplo aqui, né, acadêmico, que nesse exemplo a gente vai relacionar o impacto do desempenho das vendas de uma empresa com alguma variável do mercado, tá? Ou com do setor. Por exemplo, imagine uma empresa que venda carteiras escolares. Essa empresa que a gente vai analisar é uma empresa que vende carteiras escolares. Você acha que essas vendas dependem do número de matriculados que as escolas, ou seja, os clientes da empresa realizam todo ano? Depende, né? Quanto mais matriculados existem nas escolas, vamos supor que essa empresa ela vende a carteira escolar para escolas do ensino fundamental, né? Então, quanto mais alunos se matriculam, mais carteira ela vai vender, isso é óbvio, né? Inclusive, essa empresa deve ter voltado a vender carteiras agora, porque acabou a restrição, né? Os alunos voltaram para a sala de aula. Então, vamos lá. Então, a gente vai analisar uma empresa fabricante de carteiras escolares, né? E o que indica aí é que a variável a ser usada vai ser o número de alunos matriculados nas escolas. Com muita segurança, podemos dizer que sim, uma vez que quanto maior o número de matrículas, maior a necessidade de carteiras escolares e, consequentemente, maiores serão as vendas da empresa, né? A gente, por analogia aqui, a gente acha que quanto mais alunos se matriculam, mais carteiras essa fábrica vai vender, né? Isso aí é lógico, né? A gente só não sabe que relação é essa, por enquanto. A gente sabe que faz sentido a gente supor
E quanto mais alunos se matriculam, maior vai ser a quantidade de carteiras que essa empresa vai vender. Continuando aqui. Mas a questão que fica é como essa relação acontece, né? De que forma essa relação acontece. É para isso que existe o cálculo da regressão linear, que é para a gente justamente entender de que forma essa relação acontece. Podemos calculá-la? A resposta é sim, podemos calcular a forma como as vendas da empresa se relacionam com o número de matrículas escolares. Para tanto, a regressão linear estabelece a quantidade, quantitativamente, a relação entre vendas da empresa e número de matriculados, né? A gente vai entender primeiro que relação é essa, para depois introduzir essa informação estatística, as previsões. Isso se dá através da função de primeiro grau, definida como, aqui a fórmula em si, gente, da regressão linear, tá? Que é uma fórmula simples, né? De equação do primeiro grau, onde y é igual a A mais bx. Nesse caso aqui, y representa a variável dependente, ou seja, aqui está dizendo que a variável dependente, nesse caso, vai ser a quantidade de carteiras vendidas, né? Y representa, para eu achar a quantidade de carteiras vendidas, eu vou ter uma constante, que é quanto a empresa vende. B é a variável independente, né? A variável independente é quanto alunos estão sendo matriculados, tá? E X é o número real que determina o tamanho de B. Então, que relação X tem no crescimento de B? A quanto cada alteração de B interfere em X. Tá? Então, a fórmula em si é simples. O X da questão é a gente calcular aí antes essas variáveis para poder introduzir a fórmula, tá? Vamos lá. Essa é a nossa fórmula inicial. Y é igual a A mais BX. Em outras palavras, a quantidade de vendas de carteira é igual ao número de matriculados multiplicado por B mais A. Y, que é a quantidade de vendas de carteira, é igual ao número de matriculados, multiplicado por B mais A, que é a constante. Continuando. Em outras palavras, a quantidade de vendas de carteiras é igual ao número de matriculados por B mais A. Vamos lá. Exemplo. Olha só. Suponha que a vendedora de carteiras escolares conheça a função que estabeleça suas vendas em função da matrícula, né? Ela já sabe, algum aluno aí da Fundação Visconde de Cairu já fez um trabalho nessa empresa de consultoria, né? E já deu a ela a relação de vendas de carteiras com a de alunos matriculados. Ela já sabe, sabendo a informação, ela só aplica a fórmula que a gente viu. Nesse caso, ela já sabe a informação, tá? Já foi calculado, ela já sabe que relação é essa. De agora em diante, basta ela calcular as vendas dela baseado no número de alunos matriculados. Vamos lá. As matrículas para os próximos 2 anos são definidas pelos sindicatos das escolas. Deste modo, 100 mil alunos no primeiro ano e 150 mil alunos no segundo, né? Essa empresa ela já tem essa empresa ela já tem a correlação calculada, né? Então, para ela calcular a venda dela, ela vai no sindicato das escolas particulares e pega a projeção
de alunos matriculados. Mediante a isso, ela aplica na equação e ela acha a quantidade que ela vai vender, a previsão, tá? Então, vamos lá. A gente viu aqui que o sindicato informou a ela que no ano 1 vão ter 100 mil alunos matriculados e no ano 2, 150 mil alunos. Sendo assim, as vendas da empresa ficam definidas como: primeiro ano, ó, ela já sabe B, ela já sabe A, ok? E ela já sabe X. Sabendo essas duas informações, que é A e que é X, como eu falei, alguém já calculou, ela introduz aqui no cálculo a B, que é justamente a variável independente, e calcula as vendas dela. Olha só. Sabendo A, que é 500, sabendo X, que é 0,1, ela faz a conta. 100 vezes 0,1 dá 10 mil. 10 mil mais 500 dá 10.500. Professor, é fácil assim, então é fácil, né? É isso. Depois daqui calculado e daqui calculado, né? Depois do A calculado e do X calculado, fica simples. O que dá um pouquinho de trabalho é calcular o A e calcular o X, tá? Mas a gente vai entrar neles dois daqui a pouco. Mais uma vez, esses dois calculados, é simples o cálculo, né? Como é simples, né? Multiplicação e soma, mais nada. Primeiro faz o que está no parêntese, que foi 100 mil vezes 1, depois a multiplicação, que dá 10.500. Para o ano 2, ela vai aplicar de novo, né? O mesmo A e o mesmo X que ela já tem, só vai alterar aqui a variável independente, que é alunos matriculados, e vai achar que no ano 2 vai vender 15.500 e pronto. Então, ela fez a projeção de vendas de carteiras baseado na regressão linear, baseado em um cálculo estatístico que dá mais robustez à projeção dela. Tá? Ela usou uma técnica, uma técnica científica, estatística, que é a regressão linear simples. Beleza? Vamos lá. Perceba que a função do número de matrículas esperadas pelas escolas pode estimar o número de carteiras que a empresa irá vender. Então, o que é que está dizendo aí? Que ela estimou o número de carteiras que ela vai vender, baseado na regressão linear. Ok? Foi o cálculo que a gente fez. Mas a equação sempre será mostrada dessa forma, aí que é o X da questão. Não. Não será sempre essa equação, pois cada produto e cada empresa tem uma relação diferente com diferentes variáveis externas, né? Então, o que torna um pouquinho menos fácil, né, a regressão linear é calcular justamente essa relação das variáveis externas com a interna. Vamos lá. Dessa forma, o segredo da regressão não é a aplicação da equação em si, mas o seu descobrimento, né? O que dá trabalho é descobrir a equação. A aplicação da equação é mole. Para desenvolvermos a função que será usada para descobrir a equação de primeiro grau que determinará a relação entre as variáveis, usaremos a seguinte fórmula. Gente, eu vou mostrar aqui a fórmula agora, tá? Para poder achar a correlação. Não se assustem com ela. A fórmula parece um bicho-papão, tá? Mas a gente vai fatiar, tá? Essa fórmula, ela vai ficar tranquila, beleza? Vamos lá, olha só. A fórmula é essa. Para determinar B, né? Lembra do B que multiplica por X? Então, para achar o B, a gente vai usar essa fórmula aqui. Olha só. B é igual à somatória de X vezes Y menos somatória de X vezes somatória de Y dividida por N. Calcula primeiro a parte de cima, que é isso aqui, e depois calcula a parte de baixo, que é o quê? Somatório de x ao quadrado menos somatório de x elevado ao quadrado dividido por n. Observe que isso aqui é diferente disso.
Um dos erros que acontece na avaliação é a galera atrapalhar isso com isso. Olha só como é diferente. Aqui, nesse caso, a gente eleva x ao quadrado, depois a gente soma. Já aqui, a gente primeiro soma x e o resultado da soma a gente eleva ao quadrado. Olha como é diferente. Eu elevo x ao quadrado, um por um, depois eu somo ele. Aqui eu primeiro somo todos os x e o resultado da soma eu elevo ao quadrado. Tudo isso a gente divide por n. Primeiro a gente faz esse, depois faz esse, depois divide o resultado de um pelo resultado de outro, tá? Então essa é a fórmula aqui para determinar B. A gente vai ter que determinar B e determinar A, ok? Para determinar B é desse jeito. Onde x é a variável independente, que nesse caso da carteira, a variável independente é a quantidade de alunos matriculados, tá? Y, a variável dependente. Variável dependente é quantas carteiras a empresa vai vender. N, número de valores disponíveis, né? Como todo N é o número de valores. Então, sabendo a variável dependente e independente, a gente vai aplicar a fórmula. Vamos lá. Para determinar a equação do primeiro grau, olha só, para achar o A, aqui é para achar quem? B. E como é que acha A, professor? A é mais simples. É uma equação do primeiro grau, onde A é igual à média de Y menos B vezes média de X. Olha só. Média de Y significa a média da variável dependente, que nesse caso são as vendas da empresa. Média de X é a média da variável independente, que nesse caso é o índice de alunos matriculados. Ok? E o B a gente achou. O B a gente achou aqui, ó. O B a gente achou. Achou o B. Aplica o A. O Y a gente já vai ter. O X a gente já vai ter. E o B a gente achou naquela fórmula que eu mostrei anteriormente. Aí, achando o B, a gente consegue calcular o A. E depois de ter B e a gente aplica a equação lá da regressão linear. Vamos lá. Exemplificando, imagine que a empresa venda aparelhos de ar-condicionado. Ela vendeu nos últimos anos as seguintes quantidades. Olha só. Ano 1, 3.000 unidades. Ano 2, 13.200. Ano 3, 2.900. Tá? Venda da empresa. A venda da empresa, nesse caso, é a variável o quê? Dependente. Venda da empresa é a variável dependente. Tá? Pegamos o histórico da variável dependente, que são as vendas das empresas. Falta o histórico do quê? Da variável independente, que é a quantidade de alunos matriculados. A gente vai ter que ter o mesmo período aí que a gente pegou a variável dependente, o ano 1, o ano 2 e o ano 3. A gente vai pegar também da variável independente, que é a quantidade de alunos matriculados, para entender que relação é essa. Aquele cálculo que a gente fez é para quê? Para mostrar que impacto, né, a variável independente tem, que impacto a variável independente tem na variável dependente. Achando o impacto disso, a gente calcula para os próximos anos, né? Então, aqui nesse caso, para calcular o impacto, pegou um dado histórico de 3 anos para trás. Ano 1, ano 2, ano 3. Vamos lá. Ela também sabe que suas vendas dependem da temperatura média, que é ar-condicionado, né? Perdoe, a gente está falando de ar-condicionado agora. Mudou o exemplo. A empresa vende ar-condicionado, e aqui está o período de venda, ano 1, ano 2, ano 3. E ela sabe que quanto maior a temperatura, mais ar-condicionado ela vende. Ok? A venda de ar-condicionado está ligado ao calor, né? Se a temperatura aumenta, a quantidade
de ar-condicionados vendidos aumenta também. Vamos lá. Então, a empresa pegou no mesmo período aqui, ó, ano 1, ano 2, ano 3, que ela pegou as projeções das vendas, ela pegou também como foi a temperatura nesses anos. 1, 2 e 3, e percebeu que no ano 1 foi 23 graus, ano 2, 23,2 e ano 3, 22,7. Né? Então, ano 2 foi mais quente. Tá? Vamos lá. Pegando essas informações, a empresa gostaria de orçar suas vendas para os anos 4 e 5. Para tanto, ela possui a temperatura média esperada na cidade divulgada pelo Centro de Meteorologia Local. Ela pegou a previsão. Quanto vai ser a temperatura? A previsão do quarto e do quinto ano. Olha só. A empresa tem o dado histórico para trás, que é o ano 1, ano 2, ano 3. Já sabe porque já aconteceu, tá? Então, ano 1, ano 2, ano 3, que já passou, ela pegou quanto ar-condicionado ela vendeu e quanto foi a temperatura, para poder fazer a relação entre os dois e entender como a temperatura interfere na venda do ar. Mediante a isso, né, ela pediu a previsão para os próximos anos. Né? Ano 4 e ano 5, como será a temperatura? Mediante a isso, ela vai projetar as vendas para o ano 4 e para o ano 5. Vamos lá, continuando. A solução demonstrada abaixo. Primeiro passo, calcular o valor de B, que é aquela fórmula da soma, né, da variável dependente, dependente ao quadrado, aquela fórmula que a gente viu, é o primeiro passo. A variável x é a variável independente, que é o que? A temperatura. A variável x vai ser a temperatura, nesse caso é a temperatura, logo a variável dependente é y, que é o número de vendas da parede de ar-condicionado. Né? Então, x é a variável independente, que é a temperatura, o x, já o y é a variável dependente, que é a venda de ar-condicionados. Vamos aplicar essa fórmula cá. Ó, olha só. A gente vai fazer de um jeito da fórmula nua e crua, depois a gente vai fazer através de uma planilha, que é uma fórmula de cálculo vertical, que é mais simples, tá? Então, a gente não vai, nos exercícios, na avaliação, usar a fórmula pura e crua como está aí nesse exemplo. Daqui a pouco eu vou mostrar de forma vertical, que fica mais simples, tá? Mas vamos lá. Só para vocês entenderem, ó, P é a somatória de x vezes y. Ele pegou cada período, período 1, período 2 e período 3, multiplicou x vezes y. Olha só, voltando aqui, ó, período 1, período 2, período 3, período 1, período 2, período 3. E lá na fórmula ele multiplicou um pelo outro, conforme a fórmula manda, multiplicou um pelo outro. Olha só, período 1, período 2, período 3, multiplicou e depois somou. Somatório da multiplicação de x vezes y. X variável dependente, y variável independente. Ele multiplicou a variável dependente com a independente, e depois que multiplicou, ele somou, conforme está falando aqui, a soma da multiplicação das variáveis. Menos somatório de x, ele somou tudo que era x, vezes somatório de y, ele somou tudo que é y. E divide por período, que é o n. São 3 períodos, ano 1, ano 2 e ano 3. Por isso que n é igual a 3. Embaixo, somatório de x ao quadrado, ele levou x, que é a variável dependente ao quadrado, levou 1 por 1 ao quadrado e somou. Olha como cai diferente, que eu estava explicando a vocês. Ó. Aqui já é a soma de x, ele primeiro somou x, e depois ele elevou ao quadrado. Aqui primeiro a gente eleva ao quadrado, depois soma. E aqui primeiro a gente soma, depois eleva ao quadrado. Tudo isso dividido por 3, né? Fazendo o cálculo, multiplicando tudo aqui, somando tudo aqui e multiplicando. E aqui, vice-versa, a equação já fica menorzinha. Já ficou desse jeito. 209.070 menos 68,9 vezes 9.100 dividido por 3, já diminuiu, né? A gente achou tudo que estava em parêntese primeiro, né? Tudo que estava no parêntese a gente fez e ficou desse jeito.
1.582,5 menos 6890 elevado ao quadrado, dividido por 3. Agora, calculando, simplificando aqui, calculando novamente, a gente já evoluiu aqui, ó, fazendo essa conta dividido por 3, fazendo essa conta dividido por 3, já ficou mais simples ainda. 2.009,70 menos 2.008,996,70 centavos, dividido por 1.582,53 menos 1.582,40, que deu 73,3 dividido por 0,13, que deu 563,85, e a gente achou B, que é o primeiro passo. Segundo passo é calcular A, que é isso aqui, média de Y, menos média de B, perdão, média de Y menos B, vezes média de X. B é o que a gente achou agora, tá? Como é que eu calculo média de Y? Somo todo Y e divido por 3, porque são 3 períodos. Ok? Como é que eu calculo média de X? Somo todo X e divido por 3, porque são 3 períodos. B, a gente já achou, né? Simplificando a fórmula aqui, somando todo o Y e dividindo por 3, a gente achou a média, que é 3.033, menos a média aqui de X vezes B, que deu 12.949,76. E a gente achou aqui o A, que é negativo, menos 9.916,46. Achando A e achando B, foi o que a gente fez. A gente já tem a equação pronta da regressão linear. A gente não calculou a regressão ainda, tá? Então, achando A, B, depois achamos A. Agora sim, vamos calcular a regressão linear, que é aquela fórmula simples depois de calculada, que é essa. Y é igual a A mais B vezes X. Então, Y é igual a A, que a gente achou agora, né? Que achamos aqui, ó. A, que achamos aqui, mais B, que a gente achou na equação, vezes X. Professor, o X aí tem duas incógnitas. É X, vai ser a previsão que a empresa lá de meteorologia deu de temperatura, né? A cada ano agora, quando eu souber a temperatura, eu substituo o X aqui pela temperatura projetada e acho minha equação. Né? Lembra que projetou o ano 4 e o ano 5? A gente projeta aqui, substitui a temperatura para o ano 4 projetada, e depois a do ano 5 e acha o Y, que é a quantidade de ar-condicionado que eu vou vender. Com essa equação, podemos estimar as vendas do ano 4 e 5, a partir da temperatura média dos mesmos anos divulgados pela meteorologia. Olha só. Ano 4, a meteorologia falou que a previsão da temperatura é de 23,5 graus. Então, substituindo a equação que a gente viu agora, né, substituímos X pela temperatura prevista, e é só fazer a fórmula agora, né? 563,85 vezes 23,5, e o resultado a gente soma com menos 916,46. Fazendo a conta, vai dar menos 9.916,46 mais 13.250,47, que resolvendo aqui dá 3.334,01, que arredondando 3.334, que é quanto a empresa prevê vender de ar-condicionado para o ano 4. Já para o ano 5, a temperatura, se não me engano, diminui, né? Deixa eu ver. Ano 4 está aqui. Já para o ano 5, a temperatura diminui ou aumentou? Diminuiu um pouquinho, né? Ó, 23,3. Substitui aqui o 23,3, faz o cálculo e acha a previsão para o ano 5. 3.221. 24. Uma temperatura média de 23 graus, a empresa espera vender, arredonda sempre para cima, né, gente? Como não vai poder vender 0,24 ar-condicionado, então arredonda para cima aqui, ó, 3.222, tá? Na hora que for projetar.
Para concluir a tabela abaixo, mostra os valores orçados pela empresa. Concluindo, a empresa prevê vender no ano 4 3.334 ar-condicionados e no ano 5 diminuiu, porque a temperatura diminuiu também, 3.221. E aí foi o que a gente fez. Pegamos as informações históricas de quantos ar-condicionados a empresa vendeu no ano 1, ano 2 e ano 3, que já se passou. Pegamos nesse mesmo período como foi a temperatura, né? No ano 1, no ano 2 e no ano 3. Identificamos que a temperatura é uma variável independente e as vendas de ar-condicionado é uma variável dependente. Depois disso, aplicamos a fórmula para achar B, onde X representa a variável independente e Y a variável dependente, e aplicamos a fórmula dada. Depois que achamos B, calculamos o A. Né? Para calcular o A, a gente precisou calcular a média de Y e a média de X. E o B a gente já tinha e achamos o A. Calculando e achando o A e o X, a gente aplicou a fórmula da regressão, e o B, perdão, calculando A e B, a gente aplicou a fórmula da regressão linear, baseado na previsão de temperatura para os próximos anos. Tá? Vamos lá. Você deve estar perguntando como eu vou saber qual é a variável independente com a variável dependente. Isso a gente já trabalhou aqui, tá? Eu já expliquei a vocês no início da aula. Considere ainda, se a temperatura subir, a empresa vai vender mais aparelhos de ar-condicionados. Se a resposta for sim, então aqui já foi. Já expliquei a variável. Variável dependente e independente a gente já falou. Pronto. Ó, como eu falei a vocês, a gente vai trabalhar também a forma através de uma tabela que fica mais simples. Tá? Aquela fórmula que a gente estava olhando lá é uma forma vertical. E a gente vai trabalhar também a forma horizontal, que é mais simples de se calcular a regressão linear. Tá? O que a gente vai trabalhar em sala, o que a gente vai cobrar na avaliação, é o método horizontal, que ele é mais simples. Vamos ver ele agora, olha só. E uma outra forma de resolver o exemplo anterior é usando a tabela ao invés da fórmula. Chamamos esse tipo de solução de vertical, enquanto que o uso da fórmula chamamos de horizontal. Vamos lá, entenda como é que vai funcionar. Olha só. Sabendo x e y, a gente já aplica essa tabelinha aqui, ó. Olha só como essa tabela é. Aqui é o número, é o período. 1, 2, 3. Aqui a gente coloca x, que é a variável independente. Aqui a gente coloca y, que é a variável dependente. Ok? A informação que foi dada. Ó. Temperatura foi dado. Vendas da empresa foi dado também. Preenchemos isso aqui, ó. X e y. Aqui tem a soma de todo mundo. Somamos todo mundo. Aqui tem a soma ao quadrado. Ó, pegamos essa soma de x e elevamos ao quadrado. E aqui tem a média, que é somando esses três e dividido por 3. Aqui é x elevado ao quadrado, que é esse aqui, ó. Elevamos x1 por 1 ao quadrado. Achamos os valores. A somatória de x elevado ao quadrado. E aqui é x vezes y. Esse vezes esse. A gente preenchendo essa tabela, gente, ó, é só seguir a tabelinha que diz, né? N eu boto aqui, que são os períodos, beleza. Minha variável independente eu coloco nessa coluna. Minha variável dependente eu coloco nessa. Aqui eu elevo ao quadrado a minha variável independente. Elevo ao quadrado. E aqui eu multiplico uma pela outra. 23 vezes 3.000. 23,20 vezes 13.200. 22,70 vezes 2.900. Depois soma todas. E aqui eu pego a soma e elevo ao quadrado. E aqui eu acho a média de x e a média de y. Com essas informações calculadas aqui, olha como fica simples a fórmula. Veja só. Eu pego essa fórmula e já aplico, ó, somatório. Deixa eu pegar isso aqui e printar.
Deixa eu pegar isso aqui, printar para ficar um do lado do outro. Vou deixar um do lado do outro aqui. Tem que diminuir um pouquinho, tá? Tem que caber tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Olha só. A fórmula somatório de x vezes y. Somatório de x vezes y é a soma dessa coluna aqui, ó. 2.009,70. Boto aqui. 2.009,70, que é a soma dessa coluna. Menos somatório de x. Olha só o somatório de x aqui, 68,90. 68,90 vezes somatório de y. Olha o somatório de y aqui, ó. 9.100 dividido por 3, que é o período. Embaixo, somatório de x ao quadrado. Ó, x ao quadrado. Olha o somatório dele. 1.580. Opa! 1.582,53. 1.582,53 menos soma de x elevado ao quadrado, que é aqui, ó. Soma de x elevado ao quadrado. 4.747,21. 4.447,21 dividido por 3. Pronto. Pegamos aqui a fórmula e já aplicamos tudo resumido aqui, ó. Agora é só fazer esse vezes esse dividido por 3. Esse vezes esse primeiro, ó. Depois dividir por 3. Aqui já pegou esse aqui, já dividiu por 3, já botou o valor. Agora esse aqui dividido por 3 deu esse. Esse menos esse deu esse. 73,03 e chegamos no mesmo valor. Observe que fazendo a tabelinha aqui, preenchendo a tabelinha, a fórmula ela fica reduzida. Se quiser facilitar mais ainda, divide a fórmula em duas, ó. A parte de baixo e a parte de cima. Depois divide uma pela outra, né? Se quiser facilitar mais ainda, eu pego essa parte aqui, calculo separado, da de baixo, depois eu pego um e divido por outro. Também simplifica mais ainda. Depois faz o restante como a gente fez, né? Depois de achar B, achar A. Observe que a média de Y já está aqui calculado. Média de Y está aqui. Vou pegar isso aqui de novo. Opa, deixa eu pegar de novo isso aqui e botar lá. Só para poder Ctrl+C. Vou botar aqui para a gente comparar aqui. Botar embaixo ele. Botar esse em cima. Pronto. Fica melhor. Olha só. Média de Y para achar, já está aqui, média de Y. Ó. Média de Y. 3.033,33, já está aqui. Menos B, o que a gente achou. Vezes média de X. Média de X já está calculada aqui, ó. 22,96. Aí é só aplicar a fórmula e achamos o B aqui. Depois acha a equação, né? Já achou tudo. Agora é só aplicar a equação. Y é igual a A, que a gente achou, mais B, que a gente achou, vezes X, que é a previsão da temperatura. Tá? Deixa eu vir para a tela aqui, falar com vocês. Deixa eu falar com vocês aqui. Amados, a pergunta é a seguinte. Eu não quero saber se vocês decoraram a fórmula, tá? Não é isso, que a fórmula não é para decorar, né? A fórmula não se decora. A fórmula, inclusive, na prova vai estar lá, tá? A intenção não é decorar a fórmula e a tabela, o formato da tabela, né? Com o cabeçalho e os períodos só para poder preencher. Isso ainda é para decorar. Então, vamos lá. Independente da fórmula, eu quero saber se vocês entenderam o raciocínio da coisa, a lógica da coisa. Diz aí para mim. O raciocínio, para que serve? Me diga aí, por favor. Se o raciocínio vocês entenderam. É uma forma de projetar, né? Porque quando ele dá, por exemplo, a temperatura do ano 4 e 5, ele quer fazer uma previsão de quanto iria fazer a venda. Então, a linha de raciocínio dá para entender. A questão é praticar bastante para poder o raciocínio não fazer um erro, assim, não pegar prestar mais atenção assim, na hora que for exercitar,
Porque às vezes você detalha um número no lugar errado e já foi, né? Já Fazer foi. com muita calma. Isso aí. Os demais aí. Ícaro entrou depois, Tâmara também. O raciocínio da coisa, entenderam? Diz para mim. Eu já tenho em meu computador já uma planilha pronta de regressão linear, tá? Já formatei ela. Quando eu quero calcular isso, eu preencho os valores e ela já me calcula. Eu boto o X e boto o Y, ela já calcula. Fala, Ô, Tâmara. professor, o Excel não tem regressão linear também? Não No sei, Excel? não sei se o Excel já calcula, não sei. Já tem pronto, né? Você fala. Pronto, A eu já fiz função. aqui, porque tem, né? Em dados tem Tem a análise de função, dados. tem a função regressão linear, é isso? Agora deu diferente o meu valor, né? Do senhor. A depender da quantidade, isso aí, o arredondamento, ele gera muito impacto, tá? Mas ele deu próximo. Não, ele não, porque eu também não tenho muita prática em fazer isso. Eu só fiz os 3 primeiros anos. Ele não projeta para o 4º e 5º ano. Eu não sei como é que faz para projetar. Mas até ele projetou tudo aqui, o primeiro e o 2º ano. Ele Não bateu calculou. igual, não, mas. Eu sei. Não é? Tá. Fala, Tâmara. Bom dia, Bom professor. Bom dia, dia. professor. Eu vou refazer, né? Vou assistir a aula novamente para entender melhor, porque como o senhor falou, eu já cheguei um pouquinho atrasado. Uhum, Mas até agora está tranquilo. tá. Independente, Agnaldo, da função, a gente vai trabalhar em Excel, tá? Para deixar formatado. A gente vai formatar a planilha Excel para independente da função, tá? Que exista, para ficar previamente Interessante formatado. aí, interessante aí entender, não é nem fazer a conta em si. É você entender o É raciocínio, né? entender o raciocínio. Para saber que existe e aplicar quando achar necessário, né? Essa é uma regressão simples. Uma regressão múltipla, ela teria uma variável dependente para várias independentes. Uma múltipla inclui-se no cálculo outras variáveis, como eu falei, pode incluir a renda da população, o desemprego, né? Pode incluir várias variáveis para cada cálculo. Né? Essa é uma simples porque é o mesmo raciocínio da múltipla. Entendeu? O raciocínio da simples aplica-se na múltipla também. Tá? O que é que eu quero? Eu vou ter um exercício agora aí para ser respondido. Vocês querem responder nesse momento ou querem que eu volte na aula que vem corrigindo? Se querem ter mais tempo, quer que eu volte na aula que vem corrigindo? Diga aí para mim. Ou querem responder Com agora? certeza mais tempo, professor. Se eu corrigir, na aula que vem. Eu acho, eu ainda mais pela manhã, né? Que a galera, muita gente tá, inclusive, como a colega falou, se arrumando para trabalhar, etc. Quando Newton. Eu acho, Também dá tempo da gente rever, né? Os eu acho, slides também explicadinhos, fica melhor. no caso da aula pela manhã, assim, remoto, eu acho mais produtivo de vocês tentarem fazer depois mais tranquilos e acompanhando passo a passo, né? Eu acho isso. Para chegar na próxima aula já tá com o raciocínio mais maduro. Eu acho que é mais importante, né? Pega um tempo legal, disponível, vai fazendo passo a passo, né? A resposta dele já está no Avá, para quem quiser ir comparando, se está batendo. Viu, Newton? Tudo bom, Newton, que entrou agora? Newton Alves. Eu dei um assunto agora aí. Cheguei agora. Newton, tudo bom, meu irmão? Chegou agora o trabalho, né? Eu dei um assunto agora, que é um assunto tanto, ele não é difícil, não, mas ele é algo diferente, né? Eu acho que vocês não deram isso em estatísticas, deram? Regressão linear? Em métodos quantitativos? Diz aí para mim. O professor falou de regressão, não sei se foi a mesma regressão que está falando aí, mas É ele a mesma. estatística falou. Vocês calcularam lá em estatística? Me diz aí. Sim. Ou tem métodos quantitativos? Que eu não sei como é o nome da disciplina para vocês. Essa mesma regressão, tá? É uma ferramenta estatística, ok? A gente está trazendo ela para projetar agora, nesse caso, as vendas. Então, Newton, eu expliquei mais ou menos aí, e no final da explicação tem um exercício, tá? Como é regressão linear, é algo que demanda, demanda um pouco mais de prática, né?
eu estava acertando com a turma antes de você entrar, que é melhor, eu também acho melhor, o pessoal concordou, da galera ter um exercício aí, da galera fazer com mais tranquilidade o exercício e assistindo a explicação e pausando, entendeu? Do que fazer agora e eu corrigir agora pela manhã, tá? Então a galera achou melhor dessa forma. Eu também acho nesse caso de regressão, tá? Tem uma semana aí para pegar um dia aí tranquilo e fazendo exercício, pausando a aula, para vir na próxima aula mais maduro no assunto. Não é muito difícil, vocês vão ver que depois que fizer, que praticar, vai ficar tranquilo. Mas esse time é importante mesmo nessa hora, tá? Então eu combinei isso com a galera, beleza? Ok. Então eu não vou corrigir o exercício agora, aí vou deixar a aula gravada, vocês, até a aula que vem, vocês corrigem e vão assistindo a explicação, se necessário for. E na hora que vem a gente já começa corrigindo e já faz outro de imediato. Aí esse outro que a gente fizer, já é tudo na sala. Já aplica, vocês já fazem. Combinado? Combinado. Beleza, então, gente. Vou pausar aqui a gravação, então.